Bom, então vamos falar agora de síncope, né? Como investigar e por quê. Então, primeira coisa é nós separarmos, observarmos, né, que a investigação de síncope começa na definição de síncope. Então, as perdas transitórias do nível de consciência não é qualquer uma que é síncope, né? Para ter síncope, nós temos que ter, a gente tem que lembrar da definição, que é a hipoperfusão cerebral difusa, transitória, com recuperação espontânea, e isso claramente já afasta as síncopes epiléticas, as síncopes psicogênicas, né? E até algumas causas raras, onde envolve síndrome de Breath Holding Spell Syndrome, que é mais comum nas crianças menores de 5 anos, né? E as síncopes traumáticas, que na verdade são perdas transitórias de consciência causadas por trauma. Então, em primeiro lugar, é a gente saber que a gente está dentro desse grupo de pacientes que apresentam síncope, e aí dentro da síncope que então a gente pode estar diante de uma síncope reflexa, da hipotensão ortostática e da síncope cardíaca. Faz muita diferença a gente saber se o paciente tem síncope arrítmica ou síncope reflexa, e por isso esse detalhamento é fundamental. A síncope reflexa segue uma curva de sobrevida muito semelhante à da população geral saudável, enquanto a síncope arrítmica, muitas vezes em um ano, o paciente tem até 30% de chance de recorrer ao sintoma com uma eventual morte súbita cardíaca, e isso é um número até desesperador de pensar. A gente tem esse quadro gigante do detalhamento da síncope, mas que no dia a dia acaba caindo na nossa rotina, né? Lembrar que muitos trabalhos preconizam unidades de síncopes no serviço para justamente não internar de menos nem internar de mais os pacientes com perda de consciência, e dentro daqueles com síncope conseguir separar os que têm uma síncope neurocardiogênica daqueles que têm a síncope cardíaca. Claro que tem alguns detalhes, né? E aqui o que eu acho mais interessante de se comentar é que às vezes quanto mais dramática a síncope, né? Quanto mais tempo de perda de consciência, menos às vezes é perigosa aquela síncope. O paciente com síncope vasovagal, a gente está acostumado com sintomas premonitórios, com a dor abdominal, com a pilereção, com sintomas autonômicos. Enquanto aqueles pacientes com síncope arrítmica, isso acontece por BAVT transitório, por FV não sustentada, torsar, episódios curtos de torsar. E aí realmente, como é um sintoma rápido que passou na vida do paciente, sem vasodilatação, sem acometimento sistêmico, aquele paciente apresenta uma verdadeira desliga-liga, e em minutos ele não sabe nem o que aconteceu, está se sentindo absolutamente normal, e às vezes é aí que mora o perigo. Acontece mais em homens do que em mulheres, e geralmente esses pacientes não têm uma longa história de síncope, como tem os pacientes com síncope vasovagal. As dicas são principalmente que a desliga-liga geralmente tem trauma, porque também a gente não pode taxar qualquer coisa como desliga-liga. Tem o desencadeante esforço, a perda de consciência em decúbito dorsal, as descrições desses fenômenos por testemunha, cada vez mais comum pegar câmeras de elevadores, pegar câmeras de segurança e analisar a síncope. 20 minutos, por exemplo, de perda de consciência, se fosse síncope cardiogênica, se fosse uma síncope por fibrilação ventricular, é um tempo muito prolongado que pode levar a uma provável lesão cerebral. Então, todos esses detalhes são super importantes para a gente investigar o paciente e lembrar que flagrar é uma parte importante, é um padrão, seria o padrão ouro, quando não só a gente vê o paciente tendo a perda de consciência, como esse paciente estar monitorizado. O recurso mais fácil até hoje para isso é o Loop Recorder, que não é amplamente disponível no nosso dia a dia, e é quando então a gente melhor observa se a causa da perda de consciência é realmente um fenômeno cardiológico, né? Diferentes até dos relógios, do Apple Watch, do Alive Core, dos vestíveis, que esses vestíveis podem não ter memória retrógrada do evento, depois que a paciente sincopa, se ela
anotar que teve a síncope, ela não consegue recuperar os traçados imediatamente anterior, ao passo que se ela está de loop recorder externo ou implantável, ela consegue recuperar o que aconteceu, o que gerou os sintomas, né? O loop externo, a desvantagem é que são só 14 dias, se ele não tiver nenhum sintoma, passa-se desapercebido, e o implantável poderia observar a síncope por um período mais prolongado, né? Então, 90% desses pacientes vão fechar o diagnóstico aqui, num bom histórico clínico. Uma medida de PA deitada em pé, já que nessa hora a gente consegue determinar status de volemia, diagnóstico de hipotensão ortostática, seja ela primária a uma doença neurológica, uma polineuropatia, seja secundária ao uso de medicações vasodilatadores e diuréticos. Mas quando a gente desconfia de uma síncope cardíaca, entra num importantíssimo detalhamento de história familiar, características do eletro, podendo entender que a investigação de síncope pode chegar, inclusive, a testes genéticos, a exames mais complexos, ressonância cardíaca. Aqui eu quero fazer uma ressalva importante para o Holter, porque o Holter ele tem um grande perigo na investigação de síncope, porque todo mundo tem, assim, é muito prevalente alterações ao Holter. Se o paciente tem 500 extrasístoles e tem síncope, não tem conexão das duas, não faz a menor diferença descobrir que aquele paciente tem extrasístole ventricular. Quer seja de 500, quer seja de alta densidade. Se o paciente tem por vagotonia, tem bloqueios noturnos, AV de primeiro grau, segundo grau supra-RIS, não tem relevância se aquela síncope de durante o dia não foi conectada ao bloqueio, né? Isso são fenômenos que acontecem concomitantemente e não necessariamente tem uma relação causa e efeito, né? São várias as cardiopatias que são red flags para a gente na investigação de síncope, né? Baixa voltagem de uma maneira geral mostra aquelas miocardiopatias com fibrose difusa, tem invertida, sugere as miocardiopatias arritmogênicas de VE, a cardiopatia hipertrófica que também às vezes cursa com síncope arrítmica. Nós temos na ausência de cardiopatia estrutural as canalopatias, a síndrome de Brugada, as síndromes do QT longo, que podem também, então, na presença de uma síncope inexplicada, ser uma síncope de alto risco, né? Mas eu acho interessante, por exemplo, o recurso eletrocardiográfico de colocar derivações superiores, né? Modificar as derivações precordiais para as derivações superiores, então, fingindo aqui um V1, V2 em segundo, terceiro espaço intercostal, para às vezes desmascarar uma síndrome de Brugada. Então, veja, às vezes a gente tem um paciente típico para síndrome de Brugada, 40 anos, ingesta etílica ou muita comida, foi dormir, teve a perda de consciência, eletrocardiograma em derivações padrão não mostrando nada, e às vezes colocando eletrocardiograma em derivações superiores, você pode encontrar, por exemplo, um eletrocardiograma como esse, onde no terceiro e quarto espaço intercostal aqui, representado por V3, V6, não tinha nada, mas elevando as derivações tem uma síndrome de Brugada clássica. São raras, essas doenças são raras, mas se passarem na nossa frente, elas podem ter uma melhor condução, se a gente souber desse detalhamento. Eu quero trazer para vocês essa mulher de 44 anos, que trabalhava próximo a nós, que teve um quadro de síncope, que nos causou bastante alarde, porque tinha sido uma síncope sem pródromo, ela estava sentada, até tinha relato de um episódio convulsivo e tinha esse eletrocardiograma. A síncope com bloqueio de ramo esquerdo sempre nos chama muito a atenção. Às vezes a gente consideraria que não estaria incorreto indicar um marcapasso atrioventricular, já que essa paciente tem um alto risco de BAVT intermitente diante de um quadro como esse, mas essa paciente ela acabou internando para ressonância, estudo eletrofisiológico que não mostrou nenhuma alteração no tempo RIS-ventrículo, que não mostrou arritmias ventriculares induzidas, a ressonância inicialmente não mostrava fibrose, e essa paciente na evolução acabou tendo uma fibrilação ventricular, até uma fibrilação ventricular de difícil tratamento com necessidade de esmolol na unidade de emergência, ficou bem, saiu sem sequela, teve a sorte de ter parada cardíaca dentro do hospital, do lado de uma pessoa que sabia reanimar muito bem, obviamente, né? Mas a ressonância acabou revelando uma discreta disfunção, nada demais, 46%, uma discreta fibrose, nada demais. No teste genético, cuidado com esse diagnóstico de carrier, né? Ela tem uma mutação patogênica em gene que causa cardiopatia dilatada, distrofia de Duchenne, mas isso é uma doença quando distrofia de Duchenne ligada ao X, e ela é uma mulher.
Então, na verdade, ela é até aqui considerada carreadora, mas pegando essa deleção específica dessa paciente, também está relatado que em heterozigose e mesmo em mulheres ela pode representar uma miocardiopatia dilatada com alto risco arrítmico, e agora olhando retrospectivamente, a gente pode observar que essa paciente agora é melhor tratada com desfibrilador, então às vezes é nesses casos graves que a gente precisa aprender, né? Felizmente ela conseguiu estar viva e sem sequela. Aí quando bem indicado, o diagnóstico de hipersensibilidade do seio carotídeo, pesquisar com massagem, tilt teste, às vezes quando a gente precisa ter um reforço no diagnóstico de vaso vagal, é muito pouco útil a investigação neurológica, o tratamento de base, midodrina, em pacientes refratários, fludrocortisona, a educação geral, né, na síncope vasovagal, e o que é importante aqui do guideline de 2018 é separar aqui o joio do trigo, low risk, high risk, e procurar realmente flagrar esses eventos. A síncope depende do detalhamento, os recursos terapêuticos devem ser guiados, procurar relação causa e efeito, e flagrar é o meu melhor método para guiar tratamento. Gostaria de agradecer a atenção de todos.